paz do Senhor. Estamos todos bem dispostos, prontos para louvar a Deus? Eu convido a abrir as vossas Bíblias, por favor, no Salmo. Vamos ler alguns versículos. A principiar no Salmo 140, um momentinho só, 147. A principiar no Salmo 147 e vamos ler até ao Salmo 150. Vamos ler do Salmo 147 até ao Salmo 150, mas não vamos lê-los todos, está bem? Vamos só ler alguns versículos assim salteados. Vamos principiar no versículo 1, pode ser? Louvai ao Senhor, Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhe as feridas. Ele conta os números das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Salmo 148, também no versículo 1. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e hoje confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Salmo 149, também principiando no versículo 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Amém. Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento o seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Louvai ao Senhor. Nesta tarde eu vou-vos convidar a inspirarem e expirarem. Tiveram fôlego? Tiveram fogo? Conseguiram fazer isso? Não? Faz lá outra vez. Conseguiste? Sim. Ok. Então a palavra de Deus diz, tudo quanto tem fogo, tudo, todos quantos têm fogo. Conseguiste respirar nesta tarde? Tens fogo? Então louvemos ao Senhor juntos. Vamos ficar em pé e vamos ter uma palavra de oração, de ações de graças ao nosso Deus. Amém. Este cântico fala-nos do grande amor de Deus por cada um de nós. Quem somos nós? Para que o grande Rei nos recebesse desta forma. Quem somos nós? Nós às vezes pensamos que é pela nossa bondade, ou porque somos pessoas boas, ou porque somos pessoas diferentes. Não. É pela sua misericórdia, é pela sua graça que nós somos seus filhos. Amém? É pela sua grande bondade que nós somos filhos dele. E nesta tarde vamos louvar o Senhor com esse cântico. Amém? Glória a Jesus. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, eu trouxe seu amor por mim. Seu amor por mim. Que Deus me libertar, livre fim será. Sou filho de
Paz do Senhor, irmãos. É tão bom estar aqui na casa do Senhor, louvar o seu grande nome, mas também meditar na sua palavra, entender aquilo que Ele tem para nós, que são bênçãos abundantes e surpreendentes. Amém? Eu gostava que abríssemos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Meditássemos num dos discursos de Paulo, o grande Paulo, quando ele se encontrava em Atenas, uma cidade idólatra. E nesta ocasião, perante todo este cenário, o coração de Paulo estava apertado e triste. Diz que o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Diz logo no início do capítulo. E nós, por vezes, sentimos como Paulo, não é? Com o coração contrito com aquilo que está à nossa volta. Mas vamos ver o que aconteceu neste capítulo 22, neste capítulo 17, a começar no versículo 22. Atos 17, e a começar no versículo 22. Esta era uma cidade muito religiosa, muito supersticiosa, e que adorava deuses que não são deuses. O coração de Paulo estava contrito e o seu discurso foi este. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Irmãos, vamos voltar ao versículo 32, a partir do versículo 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Quando a palavra é anunciada, três coisas podem acontecer. Há os que escarnecem, há os que dizem: outra vez ouvirei acerca deste assunto, mais tarde, agora não. Logo se vê. E há aqueles que creem. Há estas três possibilidades. Os que não querem saber e escarnecem, os que dizem mais tarde se vê, não querem compromisso agora, e os que creem. Que esta casa se encha de Dionísios e Damaris, em nome de Jesus.
mas a nós compete-nos anunciar o Evangelho, conforme Paulo aqui fez. Creiam, escarneçam ou digam, mais tarde te ouviremos. A nós compete-nos anunciar em tempo ou fora de tempo, porque o tempo se abrevia. Amém? Podemos orar, pastor? Podíamos ficar de pé para clamar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, oramos no nome de Jesus, teu Filho amado e nosso Senhor e Salvador, crendo, Senhor, nas tuas benditas palavras e no Evangelho da salvação, crendo, Senhor, que tudo está consumado e que em breve, Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será uma realidade nas nossas vidas, Senhor, e na vida da humanidade, Senhor. Oramos para que nos auxilies, Senhor, a sermos varões úteis, Senhor, a sermos, Senhor, aqueles que estão, Senhor, na frente da batalha, anunciando o Evangelho, Senhor, achando-nos, Senhor, úteis em tempo e fora de tempo, Senhor. Dá-nos a graça de servirmos, Senhor, em qualquer oportunidade, Senhor. Ó Deus, e lembra-te daqueles que ainda estão longe de Ti, Senhor, para que também o seu coração possa ser, Senhor, tocado, Senhor, dando-lhes uma sede irresistível de vir à Tua presença, Senhor, ter um conhecimento da Tua palavra, para que se tornem Dionísios, Senhor, e Damares nesta tarde, Senhor. Ó Deus, obrigado por cada um, Senhor, de meus irmãos, obrigado pelo Teu servo e serva que tens colocado no nosso meio, Senhor. Oramos pelas nossas famílias, oramos por aqueles que estão à nossa volta, Senhor. Ó Senhor, fica connosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Eu quero estar. Para sentir o amor que dá.
maior desafio que nós temos é ser fiéis a Ele todos os dias das nossas vidas. Amém? Segui-lo, haja o que houver, custa o custar. A maioria dos que aqui estão já fizeram esse compromisso. Temos apercebido que muitas vezes temos encontrado alguns obstáculos nessa caminhada, mas não há obstáculo algum que não possa ser superado quando nós pedimos ajuda ao Senhor. Por isso, se aqui nesta tarde temos alguém, algum irmão, alguma irmã, que sente assim um pouco falta de força para esta caminhada, peça ao Senhor, amém? Peça ao Senhor que Ele dará força, que Ele renovará as suas forças, que Ele renovará o seu ânimo, amém? No mundo temos aflições, isso Jesus nos disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, amém? Porque Ele venceu, e porque Ele venceu, porque Ele está vivo, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir, Ele irá nos ajudar nesta caminhada. Amém? Nesta tarde eu queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias. Estamos no Evangelho de São João. Nas próximas 2 semanas vamos dar um salto mais para a frente, mas estamos a fazer a sequência do Evangelho de João, encontrando Jesus neste Evangelho, algumas coisas que Ele declarou ser, amém? E ter para nós, né? Está disponível para nós. E há uma grande declaração que eu queria ler convosco nesta tarde, que se encontra neste capítulo 7, versículo 37 em diante. Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 em diante. Vamos fazer uma viagem no tempo, podemos dizer assim, amém? Vamos voltar lá atrás a Jerusalém, no ano 30, sensivelmente, no dia 22, por aí fora, do 5º mês, né? O mês chamado Tishrei, mais ou menos assim no hebraico, que é o 7º mês do calendário judaico. Então, diz assim a palavra do Senhor. É uma declaração maravilhosa de Jesus. E diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? A grande declaração é esta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Jesus, nesta tarde, Ele quer dar-nos, na verdade, essa força, esse vigor, Ele quer saciar a nossa alma, Ele quer, porque depois mais à frente, no mesmo verso, na sequência, no verso 39, Jesus, na verdade, João diz que Jesus estava-se a referir à unção, ao poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Senhor quer trazer um refrigério, o Senhor quer trazer restauração, o Senhor quer trazer renovação às nossas vidas. Amém? Vamos nos situar. No capítulo 7, no versículo 2, diz o seguinte: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Amém? Aqui começa o capítulo 7, falando que a festa estava próxima. Amém? A festa dos tabernáculos. Quando Jesus faz esta declaração, diz que era o último dia, o grande dia da festa. Amém? Então já estamos em plena festa. No término da festa, Jesus faz esta declaração: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então é uma referência aqui no versículo 2 à festa dos tabernáculos, né? Que festa é esta, né? A festa dos tabernáculos também é conhecido como a festa das cabanas, também é conhecido como a festa das colheitas, amém? No hebraico, né, é conhecido como a festa de Sukkot. A festa de Sukkot vem da palavra sukkah, que significa cabana. Então, a festa das
cabanas, né? O tabernáculo, né? Todos nós sabemos aquele grande tabernáculo que foi levantado no deserto, dado o plano por Deus a Moisés, aquele lugar de adoração ao Senhor, aquele lugar onde estava o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Bem, não é nesse tabernáculo que, na verdade, estamos falando, mas estamos falando, na verdade, das casas, das tendas em que o povo habitou durante cerca de 40 anos, em que palmilhou pelo deserto, e esta festa tinha como objetivo, na verdade, de lembrar a toda a nação, a todo Israel, a todas as famílias, desde o menor até ao mais idoso. Já às vezes pensamos, bom, as coisas de Deus é só mais para os idosos, as crianças não têm nada a ver com isso. Não, é desde o mais idoso até o menor, do menor até o mais idoso. Todos deviam estar conscientes, na verdade, da fidelidade de Deus durante aqueles 40 anos em que eles viveram de uma forma frágil. Amém? Hoje monta aqui uma tenda, está ali uma semana, ou 1 ou 2 dias, depois avança mais algumas centenas ou menos quilómetros e vão até outro lugar, e durante 40 anos foram montando e desmontando a tenda. Durante 40 anos não tiveram uma casa fixa, durante 40 anos não tiveram, na verdade, possibilidade de fazer agricultura, mas também diz a palavra do Senhor que durante esses 40 anos viveram, na verdade, dependente da graça e da misericórdia do Senhor, e o Senhor os susteve, durante aqueles 40 anos, os alimentando e até cuidando das suas roupas. Amém? Diz que as suas roupas durante 40 anos não se estragaram. Agora não consigo imaginar... Bem, certamente iam trocando roupa uns com os outros, mas quase às vezes começo a imaginar uma criança que vai crescendo e a roupa vai crescendo juntamente com ele, não é? Bem, não sei como é que a coisa era, mas sei que durante aqueles 40 anos a roupa não se estragou, o Senhor cuidou da sua roupa, o Senhor cuidou dos seus sapatos ou das suas sandálias, porque o Senhor é aquele que supre as necessidades do seu povo. Amém? Isto faz-nos lembrar alguma coisa também importante, cada um de nós, que nós aqui na terra somos peregrinos e forasteiros. É verdade que não é ilegítimo pensar em ter uma casa, melhorar a condição de vida, não é? Ter casa própria, uma casa maior, por aí fora. Não é ilegítimo fazer esses projetos, amém? Agora temos que pensar e entender que o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos aqui como peregrinos e forasteiros. A nossa pátria está nos céus, amém? Então esta festa de Sucá, esta festa dos tabernáculos, esta festa das cabanas, ainda hoje ela é comemorada pelos judeus. Ela é sensivelmente, se dá por volta de final de setembro, início de outubro. Ela também tem como objetivo de agradecer ao Senhor também pelas colheitas, pela fidelidade de Deus, e também de alguma forma preparar a próxima colheita, pedir a Deus pela próxima sementeira e a próxima colheita, porque final de setembro, ainda com algumas diferenças, mas o clima, ainda com mais calor, mas a estação lá no Médio Oriente é semelhante às estações aqui que nós temos na Europa, amém? Então nós sabemos perfeitamente que é no meados, finais de setembro que vêm as primeiras chuvas, não é? Então, todo esse objetivo que Deus pudesse também abençoar as próximas sementeiras, amém? Ainda hoje estava vendo uma reportagem sobre a vivência da festa dos tabernáculos. Ainda hoje, e principalmente, não só, mas lá em Jerusalém, ou em todo o Israel, mas é um lugar também onde se vive um bocadinho disso, é em Brooklyn, lá nos Estados Unidos, onde há muitos judeus. Eles durante uma semana, eles montam a sua tenda,
com canas, com outras folhas de palmeira, eles montam ou no terraço da casa, ou vêm para, principalmente uma zona onde há muitos judeus, vêm para um jardim público e ali várias famílias, cada um monta a sua tenda, às vezes até no próprio passeio, assim um pouco mais largo, também as famílias vêm e montam a tenda e ali, durante uma semana, eles dormem ali, eles comem ali e recordam, amém? Aliás, é uma das festividades principais, né? Como a Páscoa, né? O Pentecostes e a festa dos tabernáculos, ainda hoje é uma das festividades principais, amém? E diz que no futuro, irmãos, no reino do milénio, as nações que a festa dos tabernáculos vai continuar a existir e as nações que não enviarem da terra, que não enviarem representantes a Jerusalém, né? Nesse ano seguinte não vão ter colheitas. Então, todas as nações da terra no futuro, amém? No futuro, mas isso será outra dimensão do milénio, é um tempo diferente. Amém? Mas esta será uma festa que irá continuar até durante o milénio. Amém? Mas voltando agora a esta festa, voltando a pensando um bocadinho sobre esta festa. Levítico 23, 34 diz assim, a festa diz que começava aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos, por 7 dias. Então a festa durava 7 dias, uma semana. Amém? Diz que era, de acordo com o calendário judaico, era o 5º dia após também outra festa importante, que é a festa de Yom Kippur, né? O dia também muito de alguma forma, pesado para os judeus, dia da expiação, em que eles lembravam também, mas seguindo então avante. Amém? Lembrar, irmãos, que outro ritual que acontecia na festa dos tabernáculos é durante aqueles 7 dias, né, os sacerdotes, eles todos os dias faziam, entre aspas, uma procissão. Eles todos os dias faziam um desfile. Né? Então vinha um grupo de sacerdotes com um vaso, vamos lá ver, um pote de prata. Há quem diga que era de prata, há quem diga que era de ouro. Amém? E vinham até o tanque de Siloé e enchiam da água do tanque de Siloé e voltavam então para o templo, ou para o tabernáculo, agora no tempo de Jesus, estamos falando já na construção do templo do rei Herodes, amém? Eles então, todos os dias, os sacerdotes dirigiam-se ao tanque de Siloé, enchiam aquele pote e o povo, pelas ruas onde eles passavam, o povo se inclinava e uns davam brados de júbilo, mas principalmente recitavam salmos. Né? Os salmos que eram recitados eram do Salmo 113 ao Salmo 118 e alguns versículos prediletos que eram proferidos é no Salmo 118, versículo 25 e 26, em que diz: ó Senhor, salva, te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Amém? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então eles pediam, era como que um clamor ao Senhor: Senhor, salva-nos, Senhor, dá-nos o suprimento, Senhor, prospera o teu povo. Diz também, segundo alguns estudiosos, que alguns versos do capítulo 12 do livro do profeta Isaías também eram lidos e também naquele desfile eram pronunciados em voz alta. Por exemplo, no versículo 1 a 6 do capítulo 12, nomeadamente: exulta e canta o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém? Então, diz que no último dia, o grande dia, chamado o grande dia da festa, era o dia mais solene. Né? Enquanto nos outros dias havia aquele brados de júbilo, havia aquela recitação de salmos, no último dia
da festa, havia um tempo mais de solenidade, mais silêncio, mais contemplativo, a observar, na verdade, os sacerdotes vindo com a água do tanque de Siloé e chegando diante do altar dos holocaustos e ali colocando aquela água. Amém? Então, no meio daquele silêncio, amém? De repente, irmãos, porque é um momento muito solene, no momento ouve-se esta grande declaração. Se alguém tem... Eles a verem a água a ser derramada, e Jesus diz isto. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Toda a gente, imagina, irmãos, ficou a olhar, a observar. Quem fez aquela declaração? Amém? Quem, na verdade, tinha uma água. Segundo alguns, isto era o momento do pico do sol, momento talvez do meio-dia, em que esta cerimónia ali era efetuada. Então Jesus, ele declara, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Milhares de pessoas puderam ouvir esta declaração. Milhares de pessoas puderam ouvir este convite para ir a Jesus, a fonte da água viva. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós podemos ter um copo de água, né? Ou até mesmo um jarro, né? E a gente bebe o copo e acaba-se a água, né? Ou ter um jarro, a gente despeja, bebe 1, 2, 3 copos, acaba-se a água, amém? Mas uma fonte é uma coisa que está sempre a jorrar, amém? Uma fonte, porque ele diz no verso 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele vai buscar as Escrituras, amém? Diz que rios de água, vai buscar o Antigo Testamento, rios de água viva correrão do seu ventre. E depois João acrescenta para que nós possamos compreender o que é que Jesus estava a oferecer. Jesus estava a falar sobre o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo ainda não tinha sido enviado porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus foi glorificado quando? Depois de ele ir à cruz, depois de ele morrer, dar a vida por nós, ressuscitar, amém? Irmãos, e ascendeu ao céu novamente, amém? Irmãos, para que essa água viva pudesse nos ser dada, ele disse, é necessário que eu vá para que ele venha, amém? Jesus teve que sofrer o que sofreu, amém? Irmãos, é como está, eu encontro aqui, eu estava observando muitos quintais com muitos poços, né? Há água, há poços, né? Há poços, há quem tenha mais do que um, né? Mas sabe, existe água, né? Existe, na verdade, águas vivas passando aqui nos subterrâneos, amém? Mas para chegar a essa água é preciso perfurar, amém? Olhem para Jesus. Isaías, ele declara que ele foi moído. Amém? Ele diz logo, Isaías 53, 5, diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Para que a bênção viesse a nós, ele teve que sofrer, ele teve que ser castigado. Diz que quando aquele soldado romano, quando ele estava na cruz, na verdade, ele espetou uma lança no lado de Jesus, diz que saiu água. Amém? Claro que não estamos falando
da água líquido, mas estamos falando, na verdade, do Espírito Santo que Ele prometeu enviar. É verdade que Ele foi ferido, e literalmente Ele foi muito ferido, Ele foi chicoteado, Ele foi, na verdade, massacrado. Isaías diz que não vimos beleza alguma nele para o que desejássemos. Realmente Ele foi perfurado, nenhum osso foi quebrado, mas, na verdade, seu baço, seu não sabemos, ou bexiga, não sabemos, foi perfurado, e diz que do seu lado, e saiu água. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele hoje declara, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e Ele diz que é pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Há bênção, há saúde, há salvação. Na verdade, porque Jesus sofreu, foi moído, foi perfurado por amor de nós. Ele foi até o fim e não desistiu de nós. Amém. Há benefícios em bebermos da água viva que Jesus tem para nos oferecer. Amém. A salvação, a primeira e a maior bênção que Deus tem para nós. Amém? A salvação da nossa alma. Por isso Jesus foi àquela cruz. Ele não somente saiu água, mas saiu também sangue do seu corpo. Foi moído, seu sangue puro, inocente, caiu nesta terra amaldiçoada para trazer, na verdade, bênção, para quebrar a maldição sobre a vida, a maldição do pecado nas vidas de todo aquele que vem a Ele e bebe dessa água. E o Senhor disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? A verdade, todos nós sabemos, é que não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram, amém? Todos ficaram separados de Deus, mas Jesus sofreu, na verdade, aquele castigo. Ele foi moído, na verdade, para pagar pelos nossos pecados, para que agora pudéssemos, na verdade, estar próximos de Deus. Deus quer-nos junto a Ele, amém? Deus quer-nos na sua presença. Deus quer ter comunhão conosco. Deus agora diz que Jesus veio apresentar Deus de uma nova dimensão. Não aquele Deus juiz austero, mas é verdade que Ele é o justo juiz, é verdade que um dia irá julgar os vivos e os mortos, mas Ele vem até nós e Jesus apresenta-nos a Deus como o Pai. Podemos ter um relacionamento com Ele, amém? Ensina-nos a orar, pediram os discípulos, ensina-nos a falar com Deus. Então Jesus diz, olha, falem assim, Pai nosso que estás nos céus, amém? Olha, veja mais à frente, segundo Jesus ensinando os discípulos a importância de orar, a importância e a confiança que nós podemos ter para nos chegarmos a Deus. Dizia, olha, vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu não dará bens ou Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Então, queridos irmãos, nesta tarde, amém? Jesus, na verdade, Ele foi ferido, Ele foi, na verdade, Ele sofreu aquele castigo que nos traz a paz para nos levar a Deus, para nos reconciliar com Deus, para trazer a salvação. Salvação do quê? Perguntamos. Irmãos, a salvação da perdição eterna. Há uma perdição, há um sofrimento eterno longe de Deus. Por isso é que Deus não quer que ninguém fique longe dEle. Ele faz um convite. Se alguém tem sede, venha. O convite é para irmos a Deus. Emmanuel, Deus conosco, Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? O convite de Deus é para nos aproximarmos dEle. Amém? Se nós nos aproximarmos dEle, estaremos irremediavelmente longe dEle por toda a eternidade. Então, a melhor decisão que nós podemos fazer da nossa vida é aceitar o convite de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim, beba, porque vai se tornar uma nova pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor para sempre. Diz que rios de água viva fluirão do seu ventre. Aquele que vem a Jesus, aquele que bebe da água que Ele tem para dar àqueles que aceitem o seu convite, diz que no seu interior
Amém? Diz que fluirão rios de água viva. Amém? Irmãos, é interessante nós pensarmos disso. Amém? Quando Jesus diz exatamente, rios de água viva correrão no seu ventre. Olha para mim. Está um bocadinho gordinho, né? Amém? O ventre fala da barriga, o baixo ventre. Amém? Sabe, é que todos nós temos a barriga nunca está satisfeita. Parece que, bom, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas a verdade é esta: a gente come e tem que voltar a comer, né? Ainda que possa ficar satisfeito por algum tempo, come e tem que voltar a comer. Porquê? Porque o ventre sempre está a pedir mais, sempre está a pedir mais. Irmãos, mas o Senhor diz que aquele que vem a Ele, aquele que experimenta o toque de Deus, o Espírito Santo na sua vida, preencherá um vazio. Não mais estará vazio, mas o Senhor estará com ele, o Senhor preencherá, o Senhor trará satisfação interior. Amém? Há pessoas que comem, bebem, especialmente bebem, né? Comem, bebem, e pronto, nunca estão... Depois a cabeça, até dói a cabeça, depois, né? Não, porque a pessoa pensa que nos consumos, muitas vezes, não há problema. O Senhor diz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo com moderação, ou seja, tudo para a glória de Deus. Amém? O crente pode comer, pode beber moderadamente. Amém? Aquilo que não é prejudicial. Amém? Mas vamos fazer tudo o que nós fazemos. Se há uma coisa que não glorifica a Deus, então não entra na boca. Somente excessos. Amém? Não entra na boca, nem no outro lado qualquer. Bem, vamos lá. Então, o Senhor diz que sacia a nosso interior. Amém? Irmãos, somente o Senhor pode e quer saciar o vazio que existe nas nossas vidas, nas nossas almas. E há muitas pessoas à nossa volta que precisam de vir a esta fonte. Amém? Precisam vir a Jesus. Amém? Jesus, sabe, Ele também diz uma coisa interessante. Não quero ser muito demorado, mas é importante nós pensarmos que... diz que todo aquele que vem a Ele, diz que bebe dessa água, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse Ele do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não for dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Irmãos, cada um de nós torna-se também uma bênção. Quando nós estamos cheios de Deus, tornamos-nos um instrumento de Deus, uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Se nós estamos satisfeitos, se nós estamos em paz. Amém? É isto que Deus quer dar. É esta satisfação interior, esta paz, esta serenidade, esta segurança. Nós iremos transmitir àqueles que estão à nossa volta também essa paz. Nós iremos transmitir àqueles que estão à nossa volta essa segurança. Nós iremos dar um bom testemunho para eles, ou seja, falar até, porque a razão da nossa vivência, na verdade, há muita coisa que é o segredo. Diz que o segredo é a alma do negócio, né? Diz que o segredo é a alma do negócio. Não estou a falar de outro mistério que anda para aí, a seita do segredo. Não, isso é outra história, né? Mas, pensando no seguinte, irmãos, o crente, irmãos, o seu segredo é Jesus Cristo. Amém? E não tem que esconder de ninguém. Não tem. Porque Jesus tem que baste e que sobe para si e para todos. Porque este é um convite para todos. Se alguém tem sede, é para todos que têm sede de Deus. Todos são bem-vindos, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele tem para ti, tem para o outro, tem para o outro, tem para todos. Todos que vêm a Ele, Ele quer satisfazer as suas vidas, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer segurança. Amém? Então, não há segredo, né? Nem temos de ter medo da inveja que possam roubar com o mau olhado ou a inveja, a bênção, a paz que nós temos. Olha, aquilo que nós temos, outros também podem invejar no bom sentido, porque a fonte de onde nós recebemos também tem para dar a essa pessoa. Amém? Jesus é uma fonte inesgotável, porque Ele tem bênçãos para todos. Irmãos, Pedro e João estavam tão cheios de Deus que não conseguiam se calar. Foram presos por falar de Jesus. Quando foram soltos
diz que os guardas, os responsáveis, disseram, olha, vocês vão em liberdade, mas não falem mais de Cristo nem da sua ressurreição. E eles simplesmente, o que é que eles disseram? Nós não podemos nos calar daquilo que temos visto e ouvido. O que está o coração cheio, a boca fala. Amém? Se nós estivermos cheios desta água viva, nós estivermos cheios de Deus, estivermos satisfeitos, irmãos, um crente cheio é bom. Amém? É bom. Mas também quero compartilhar, porque sabe uma coisa que nós somos cheios também? É de amor por aqueles que estão à nossa volta. Porque Deus é amor. Se nós estamos cheios de Deus, queremos compartilhar o amor de Deus com aqueles que estão à nossa volta. Amém? Se alguém tem sede, venha a mim e beba, disse o Senhor. Amém? Nesta tarde, este é o desafio, amém, que Deus faz a cada um de nós. Amém? Para beber dessa água é preciso reconhecer, é preciso ter sede, né? Se nós tivermos sede mais de Deus, né? Irmãos, mais de Deus, irmãos, nós vamos buscar, e sabe, Ele tem mais para cada um de nós. Como igreja, é verdade que a maioria dos que aqui estão, podemos dizer assim, estão bem com Deus, estão satisfeitos com Cristo, como diz aquele célebre hino, estou satisfeito com Cristo. E é verdade, estamos satisfeitos com Ele, mas sabe uma coisa? Ele ainda tem mais para nós. Amém? Ele ainda tem mais para nós. Se creres, verás a glória de Deus. Tu podes ainda receber mais de Deus, porque Deus tem mais para cada um de nós. Nosso Pai é um Pai rico, um Pai misericordioso, um Pai bondoso, que quer encher e quer continuar a nos encher e quer continuar a nos renovar. Sabe, às vezes há momentos na nossa vida em que nós experimentamos a plenitude de Deus durante algum tempo. E é verdade, mas eu acredito, irmãos, que Deus sempre tem mais alguma coisa para nós. Se nós olharmos para Atos, no capítulo 2, diz que eles foram batizados com o Espírito Santo, foram cheios, falaram, fizeram a obra de Deus, muitas pessoas se entregaram a Jesus Cristo. Mas se nós olharmos e caminharmos 2 capítulos à frente, chegamos ao capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e no final do capítulo 4 diz que os apóstolos, eles já estavam sendo usados por Deus de uma forma maravilhosa. Eles vão buscar mais de Deus. Vão buscar mais de Deus. Amém? E eles foram renovados. Amém? Eles receberam mais de Deus. Amém? Irmãos, é isto que eu acredito que Deus tem para cada um de nós. Deus tem mais para cada um daquele que pede, que busca, que vem a Ele. E Ele tem, na verdade, Ele é uma fonte inesgotável. Irmãos, Ele tem recursos inesgotáveis para cada um de nós. Vamos ficar em pé. Amém? Glória a Deus. Amém. Pensando um bocadinho em 2 aspectos deste texto que acabamos de ler, lembra-nos 2 coisas. A nossa vida aqui na Terra, é verdade que é uma vida que é passageira. Olhando para a festa dos tabernáculos, percebemos, e o desejo que ainda hoje os judeus fazem isto, por ordenança do Senhor, durante um período de tempo que eles possam refletir que a vida na Terra é passageira, né? E podemos viver ou sobreviver com o básico. Amém? E Deus cuida de nós. Deus cuida. Amém? David, ele podia dizer no Salmo 37, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo a mendigar o seu pão. Amém? A coisa mais importante, se eu queria ensinar ao seu povo, não é os bens materiais, né? Aquele tempo é que o povo, de alguma forma, ele é convidado durante uma semana a se despojar dos bens materiais e a viver com o básico, lembrando a simplicidade e o cuidado de Deus. Amém? Mas lembrem-se disto, nós simplesmente somos peregrinos, forasteiros, mas temos uma missão aqui na Terra, como crentes, como filhos de Deus, de transmitir dessa água que nós já temos bebido
àqueles que estão à nossa volta. Porque diz que se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Nós seremos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Dai e serve-vos dá, diz o Senhor. Então, na medida que nós repartilhamos também com aqueles que estão à nossa volta, aquilo que de graça recebemos, irmãos, partilhar aos outros, irmãos, faz parte da nossa missão. A verdadeira satisfação, irmãos, está não em ter todos os bens materiais no top, podemos dizer assim, top marca, né? Ainda que Deus pode fazer como quer e Ele é soberano, se quiser dar, dá. Se quiser que a gente viva com a marca branca, a gente vive com a marca branca, mas vamos em frente, amém? Mesma coisa, irmãos, temos que nos lembrar, o mais importante é vivermos cheios do Senhor. Jesus, quando o povo estava num tempo em que põe de parte, despoja-se dos bens materiais e está ali para agradecer a Deus por um ano, pelo suprimento das suas bênçãos durante o ano e pedindo pelo ano seguinte, o Senhor te diz, olha, vocês precisam mais alguma coisa do que as coisas materiais. Vocês precisam, porque vocês estão agora clamando e pedindo pelas chuvas do próximo ano, as chuvas que vão alimentar a terra e fazer produzir a terra. Isso é legítimo, amém? Deus enviará a chuva, mas vocês precisam de outra água, que é mais importante. Vocês precisam de uma unção interior do Espírito Santo. E aí podemos dizer com Abacuque, ainda que falte tudo, amém? Ainda que falte tudo, vamos confiar no Senhor, porque o Senhor irá continuar a cuidar de cada um de nós.